Bem-vindos a todos, que estamos cá no Meetup número 72. Apesar de ser o Meetup 72, o Portata já tem mais de 100 eventos organizados. Quero agradecer à Célia por toda a disponibilidade para fazer esta sessão. Eu sei que não é fácil, sei perfeitamente que estas sessões demoram um tempo a preparar, sei que é trabalhoso, demorado, e que dá bastante. Preparar uma sessão, para toda a gente ter uma noção, é a gente dispensar basicamente uma semana de algumas horas livres, de 2 a 3 horas por dia livres, e ir fazendo as coisas devagar para preparar uma sessão. Pelo menos uma semana é bem necessário. Tipicamente, dependendo do produto, a gente até pode levar mais do que uma semana. Por vezes meses, mesmo a preparar uma sessão com pés e cabeça. Por isso eu agradeço muito à Célia por a disponibilidade demonstrada, por estar cá connosco, e quem sabe no futuro teremos mais ainda da Célia. Célia, a Célia vai fazer uma apresentação sobre Power Query, vai fazer por aquilo que eu tenho como informação, vai-nos falar muito sobre alguns truquezinhos muito úteis para as pessoas que o usam todos os dias. E vou passar a palavra agora à Célia. Mais uma vez, obrigado, Célia, e o palco é todo teu. Entretanto, eu estou aqui em background, se surgirem perguntas, eu vou-te informando, está bem? Ok, muito obrigada, Ivan, pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Eu sou portuguesa, mas resido no Canadá já há quase 9 anos e já vou falar um bocadinho mais sobre a minha profissão, mas é a primeira vez que eu estou a apresentar para um grupo português. Tenho feito muitas apresentações sobre Excel, sobre Power Query. Já tenho feitas algumas em português para a comunidade de Excel do Brasil, que é uma comunidade espetacular também, mas é a primeiríssima vez que eu tenho a honra de falar para os meus compatriotas e estou muito contente por isso. Ok, deixa-me cá ver se eu consigo. Então aqui partilhar. Partilhar. Partilhar aqui. Ok. Sim. Vou puxar o Teams ali para o lado. Conseguimos ver. E assim. Portugal está ali. Ok, se aparecer alguma coisa de chat, pode ser que eu veja, pode ser que não, mas o Ivan vai estar aí de olho no chat. Ok, vou ver se então ponho aqui o PowerPoint. Vou tirar isto aqui. Ok. Ok, muito obrigada novamente pelo convite e bem-vindos a todos. Esta coisa pode-se tirar daqui, Ivan, tu sabes. Stop presenting. Diz? Desculpa. Já desapareceu. Estava ali uma coisa no ecrã que eu não queria, mas já desapareceu. A sessão de hoje vai ser sobre, portanto, isto foi o que aconteceu. Começámos a combinar sobre esta sessão já há uns meses atrás, o Ivan e eu perguntei o que é que a audiência deste Meetup Group, os membros deste Meetup Group poderiam estar interessados em aprender que eu pudesse ensinar. Falou-se no Power Query e o Ivan mencionou, talvez truques e dicas, desculpem lá que eu agora estou aqui meio a tentar mudar o interruptor do inglês para o português, sobre o Power Query, é capaz de ser interessante e tal. E eu depois, quando me preparei a sessão, pensei, ou quando enviei o resumo da sessão, pensei em falar sobre o tema específico de parâmetros e funções no Power Query, como criar e como usar. Que até foi uma sessão que eu fiz, um tópico que eu apresentei muito recentemente num outro Meetup Group, que eu depois mostro-vos o link, porque alguns podem ter interesse em ver os exemplos que lá estão. Mas esqueci-me de enviar, então enviei o resumo para o Ivan, mas esqueci-me de enviar o título. E o Ivan não é de modas, Tips and Tricks of Power Query in Microsoft Excel. E a sessão já estava publicada e eu pensei, pronto, então e agora? Então o que eu vou fazer é, vou falar um bocadinho, vou dar um exemplo só sobre a questão uma explicação e depois um exemplo prático sobre a questão dos parâmetros e das funções com o Power Query no Excel e depois vou dar outras dicas de
Power Query. Portanto, vou fazer um mix entre o título e aquilo que estava escrito no resumo da sessão, porque alguns de vocês podem ter vindo interessados no que estava no resumo e outros podem não ter lido o resumo com muita atenção e ter vindo interessados nas dicas, e então vamos fazer um combo. Sobre mim, o Ivan já falou um bocadinho. Meu nome é Célia Alves, eu trabalho de forma independente como consultora de Excel. Portanto, o que eu faço é desenvolvo soluções para as empresas de acordo com as necessidades das empresas, para resolver problemas específicos. Portanto, cada projeto é diferente sempre. Utilizo o Excel e dentro do Excel cada uma das soluções pode também utilizar VBA, Power Query, Power Pivot, DAX, etc. E recentemente criei um programa de treino onde o objetivo é eu ensinar aquilo que tenho vindo a aprender com estes projetos todos como consultora, para ajudar outras pessoas a elas próprias automatizarem o seu trabalho no Excel, muito particularmente na questão da automatização de relatórios. Portanto, aquele tipo de processos que todos os meses, ou todas as semanas, ou todos os dias, conforme muitos de nós temos que fazer, que é ir buscar os dados a um determinado programa ou exportar, etc., e depois copiar, colar e limpar aqueles dados e arranjar maneira de finalmente poder fazer uma análise desses dados e transformar em qualquer tipo de relatório, seja ele um PDF ou seja ele um dashboard ou o que seja. Quem faz esse trabalho de forma manual acaba por gastar muito tempo, e o Power Query é a ferramenta fundamental para esse tipo de processo. Portanto, este treino começa exatamente com Power Query. Neste momento estou a entregar o curso à primeira turma, que abri o curso em dezembro, e depois vou incluir também alguns elementos de VBA e Power Pivot, porque realmente as soluções, para ficarem completas e ficarem automatizadas desde a parte de importação de dados até à parte de exportação depois do que quer que seja que nós queiramos no final, o Power Query só não chega, não é? Porque o Power Query só trata da parte de importação e transformação de dados. Bom, o meu background, desculpem lá que de vez em quando vou ter que pôr umas palavras em inglês que me falha a tradução. Em termos académicos, é em matemática. Estudei na Universidade de Lisboa, final dos anos 90, ou melhor, princípio dos anos 90, melhor dito, e formei-me em matemática e depois tirei um mestrado mais tarde em matemática para o ensino, e fui professora do ensino básico e secundário aí em Portugal, em diversas escolas básicas e secundárias. Antes de vir para cá, para o Canadá, eu vivia em Leiria e dava aulas lá. Quando vim para cá, não estava interessada em iniciar uma carreira no ensino do zero, não é? Porque eu tinha que tirar outra vez uma série de certificações e tinha que me habilitar para poder ensinar em inglês, e eu não tinha vontade de fazer isso. Procurei outras alternativas e, long story short, como se diz aqui, a certa altura vi no Excel uma possibilidade, comecei a aprender, porque o que eu sabia até então era bastante elementar comparado com aquilo que eu consigo fazer hoje, e à medida que fui desenvolvendo mais projetos, cada vez que tenho um projeto é sempre uma oportunidade para aprender mais, e consigo entregar mais à medida que o tempo passa. Há uns anos atrás, não muitos, há uns 2 anos ou quê, comecei o meu canal de YouTube, onde tenho publicado vídeos relacionados com Power Query e Excel. Essencialmente, gosto muito de Power Query, o meu foco tem sido muito no Power Query, tem algumas coisas de Excel, mas aquilo que me dá mais gozo ensinar e partilhar são soluções que eu acho que são interessantes e fora de comum, com os quais eu me cruzo à medida que vou desenvolvendo o meu trabalho, e que gosto de partilhar, que fica ali para que alguém que necessite possa ser uma ajuda para nos desengravar de vez em quando estamos assim com um determinado problema que não sabemos resolver. Em 2019, aqui em Toronto, portanto, eu estou a viver no Canadá, na zona de Toronto, e em 2019 resolvi criar um meetup como este aqui do Porto Data, mas para Excel aqui em Toronto, porque não havia nada do género. E tem sido uma experiência muito interessante. Neste momento temos 2.400 membros. Se estiverem interessados, podem depois ver. Temos sessões todos os meses, inclusivamente hoje vamos ter uma.
É um bocadinho mais tarde para vocês, porque vocês estão 5 ou 6 horas à nossa frente, 5 horas à nossa frente. Depois aqui, e sou MVP, sou MVP da Microsoft há 2 anos, que me tornei MVP, um pouco também relacionado com este trabalho de divulgação, do Meetup, de fazer apresentações em diversos eventos, etc. Qual vai ser a nossa agenda então hoje? Vamos primeiro falar de como criar um parâmetro e uma função personalizada no Power Query. Eu vou estar a usar o Excel em inglês, eu sei que muita gente em Portugal também acaba por utilizar o programa em inglês, e eu, para passar para português, para mim acaba por ser um esforço extra ter que me habituar aos termos todos, etc., apesar de eu saber onde encontrar tudo, mas acaba por ser mais simples. Espero que não se incomodem com isso, mas se tiverem dúvidas ou eu disser uma palavra assim um bocadinho mais fora do normal, do que é a tradução correta no programa em português, podem dizer ou perguntar, eu agradeço. Depois vamos falar de outras dicas de Power Query, portanto não relacionadas necessariamente com parâmetros e funções, mas outras chamadas de atenção, truques úteis, sobretudo chamadas de atenção que eu gostava de fazer para o caso de vocês usarem Power Query. Eu gostava até de saber, gostava de perguntar se vocês me puderem dizer aí no chat, se usam Power Query no Excel com frequência ou não, se usam com frequência ou se não usam, se já têm conhecimento do que é que o Power Query faz, seria bom. Vejam se conseguem colocar aí no chat para eu ter uma noção do que é que da audiência que tenho aqui hoje. Ali já algumas. Uso no Power BI, diz o Pedro. Não uso Power Query no Excel, diz o Ricardo. Comecei a usar recentemente no Excel, diz a Licínia. Ótimo. O Power BI também, diz a Marta. Não costumo usar Power Queries, diz o Marco. E ainda não estou a usar, mas tive as primeiras formações e só vi utilizar. Ótimo. Para quem está a começar, e mesmo para quem está a usar, dependendo da experiência que vocês tenham ou não, penso que as dicas que vou dar aqui vão ser úteis. Eu utilizo o Power Query no Excel e só muito recentemente instalei o Power BI. Portanto, só agora é que eu estou a trabalhar com o Power BI, a começar a trabalhar com o Power BI. O uso de Power Query que tenho feito tem sido sempre no Excel. Bom, no Excel ou no Power BI, o Power Query acaba por ser o conhecimento que nós temos no Excel transfere-se para o Power BI. O Power BI acaba por ser mais avançado, estar mais avançado, tanto no Power Query como em DAX, etc. E há coisas que levam mais algum tempo a serem implementadas no Excel, mas quem souber trabalhar num lado saberá trabalhar no outro. Ok? Então, o que é uma função? Se nós pensarmos no tempo em que íamos à escola, e quem não trabalha com este conceito no dia-a-dia, ou quem não pensa neste conceito no dia-a-dia, porque nós acabamos por usar sem pensar nele, uma função toma uma ou mais variáveis e devolve um valor que depende do valor atribuído à variável inicial, ou às variáveis iniciais. Por exemplo, a função f de x igual a 2x tem uma variável que é x, e para cada valor que eu der ao x, devolve um valor final. Portanto, se o x for 1, o resultado é 2, se o x for 5, o resultado é 10, etc. Um parâmetro pode ser confundido com uma função, mas no fundo é um outro valor que nós podemos ter na função, que à medida que lhes mudemos o valor, vai fazer com que nós tenhamos uma função diferente. Se eu tiver aqui um parâmetro representado pela letra A, a função, qual vai ser a imagem do objeto 1? Se substituir o x por 1, fica 2 vezes A vezes 1, portanto 2A. Quer dizer que eu não chego a uma conclusão específica de um valor concreto para o valor da função quando a variável é 1. E só depois de eu saber o valor de A é que eu vou conseguir determinar um valor final para a imagem de 1.
Isto não é muito importante, aliás, se calhar até nem é nada importante, não tem que se preocupar. É só porque, por causa do meu passado relacionado com matemática, eu estive um bocadinho, dediquei algum tempo a pensar, mas porquê que é parâmetro e não é função? Portanto, o parâmetro, muitas vezes o parâmetro acaba por se confundir com, porquê que é parâmetro e não é variável, queria dizer. Muitas vezes o parâmetro acaba por ser confundido com a variável também, dependendo dos exemplos. Mas, portanto, no Power Query, temos uma consulta, essa consulta vai poder ser usada como função se nós quisermos. A variável é o elemento com que nós começamos no passo fonte dessa consulta. E o parâmetro é um elemento que nós podemos introduzir num dos passos ou em vários passos, que vai fazer com que o resultado final da função seja diferente consoante nós mudemos o valor desse parâmetro. Mas, como eu disse, nem vou estar a falar mais sobre isto, é só para quem tiver interesse neste tipo de conceito, talvez dedicar um bocadinho a pensar, porque às vezes nós usamos as coisas de forma automática no Power Query ou noutro programa qualquer e não nos damos conta de uma série de coisas que nos passam pelas mãos e conceitos que nós usamos e que não pensamos neles. Foi só isso. Portanto, não tem que se preocupar com, se não vos interessa dedicar tempo a esse conceito, não há problema nenhum, não vos vai impedir de aprenderem a técnica que eu vou ensinar hoje. Se utiliza o Power Query para conectar com pastas, para ligar o seu fecheiro Excel ou Power BI a uma pasta com outros fecheiros, quer de Excel ou de CSV ou o que seja, então já criou parâmetros e funções personalizadas no Power Query de forma automática e provavelmente já se deu conta disso. Então vamos ver quando é que isso acontece. Quando nós nos conectamos com uma pasta, vai ser, não é um exemplo prático, vou só falar disto que acontece quando nós nos ligamos a uma pasta e depois vou fazer um exemplo diferente daquilo que é ligarmos a uma pasta. Aliás, eu posso até mostrar, penso que tenho aqui um exemplo para mostrar quando nos ligamos a uma pasta. Então, quando nos ligamos a uma pasta, aparece de forma automática um número de queries aqui do lado esquerdo no painel do Power Query, no painel de consultas. O Monthly Reports seria a nossa consulta principal e este grupo aqui de consultas são consultas criadas de forma automática, que nós nem precisamos nos preocupar muito com elas, dependendo do nosso conhecimento de Power Query. No princípio, quando estamos a aprender, nem vamos dar importância a isto. Depois, mais tarde, começamos a perceber que é importante darmos importância a alguns destes elementos e começamos a tomar partido deles. Mas pronto, eles são criados de forma automática. Então, que elementos são estes? O sample file é o valor atual para o parâmetro. Já vou falar sobre isto. Vocês peço só um segundo. Está aqui muito barulho de fundo. Quero só ver se é possível diminuir. Só um segundo. Ok. Paulo, por mim, do nosso lado, do meu lado não fica nada. Tá? Conseguem ouvir? Sim, mas pelo menos eu não estava a ouvir nenhum barulho de fundo. Pois é o meu marido, que está a trabalhar em casa também, não é? Não, para nós aqui é hora a seguir ao almoço. E ele estava ao telefone, estava-me a fazer... E como eu não coloquei os headphones hoje, estou a utilizar o outro microfone, não coloquei os headphones, estava-me a fazer muita confusão, mas pronto, agora acho que já está mais calmo. Ele estava ao telefone também em trabalho e estava-me a fazer confusão. Peço desculpa pela interrupção. É que não me estava a conseguir concentrar. Então, nós quando nos ligamos a uma pasta, deixem-me até vir aqui e mostrar-vos um exemplo disso. Primeiro na prática e depois mostro ali aquela explicação. Por exemplo, aqui, tenho esta pasta, Monthly Reports. Dentro desta pasta tenho vários arquivos CSV. E estes arquivos, se nós abrirmos só a título de exemplo, para sabermos o que é que tem,
é um relatório até bastante simples, não precisa de grande, por exemplo, o maior. Sempre que estiver com o zoom muito pequenino, digam-me, porque eu às vezes esqueço-me de fazer zoom. Não precisa de muita limpeza, só precisamos de eliminar estas 3 linhas aqui de cima, para podermos ter esta primeira linha, a linha 4, passar a ser a linha de cabeçalho. E depois em baixo também temos aqui umas linhas extra que até nem temos, neste exemplo não temos, portanto só precisamos de eliminar aquelas 3 linhas de cima. E o que a gente quer fazer é, ok, remover estas 3 linhas de cima e depois combinar todos os arquivos numa só tabela, para podermos analisar aqueles dados. Com o Power Query, se calhar até como alguns não têm experiência, se calhar até vou mostrar, vou até criar aqui, fazer a consulta do princípio. Vou criar aqui um ficheiro novo e fazer a consulta do princípio. Eu tinha ali a consulta já pronta, mas podemos fazer aqui. Então, com o Power Query, o que é que eu posso fazer? Posso vir aqui, Data ou Dados, deverá ser o que vocês têm se tiverem o Excel em português, obter dados a partir de um ficheiro, mas depois não é do ficheiro, é de uma pasta, né? From Folder, aqui. E depois aqui, tenho aqui o caminho, aponto para a pasta em questão, faço abrir e o Excel vai se ligar àquela pasta. Quem diz o Excel podia ser o Power BI também. E a primeira coisa que me diz é, está aqui um resumo dos arquivos daquela pasta, queres combinar já tudo ou queres transformar os dados primeiro? Como eu sei que há limpeza de dados, e aliás, mesmo que não houvesse, eu nunca faço combinar de imediato, faço sempre transformar dados primeiro, porque convém sempre deitar o olho e ver se não há nada que nos faça falta, algum passo que nos faça falta implementar. Bom, como vocês veem, quando nós nos ligamos, eu só tenho aqui uma consulta. Aqui do lado esquerdo indica que consultas é que eu tenho neste arquivo de Excel. Só tenho uma consulta, que até já recebeu o nome automático de Monthly Reports, porque esse era o nome da pasta onde eu me liguei. Eu posso mudar esse nome aqui se eu quiser. E só tenho um passo para já, que é o passo Source ou fonte, e aqui tenho o caminho até essa pasta. Pronto. Agora o que é que eu quero fazer? Poderia fazer alguma limpeza aqui, de excluir alguns arquivos que não me interessem, etc. Mas neste momento eu sei que naquela pasta só vão estar os arquivos que eu vou querer combinar e, portanto, posso vir aqui, a esta setinha aqui, para expandir aquele conteúdo. Se eu vos mostrar aqui, antes disso, se eu mostrar aqui, vocês vão ver que aqui diz cada um dos nomes dos arquivos encontrados. E então, quando fazemos isto, vai expandir o conteúdo de cada um destes arquivos. Só que o Power Query funciona assim. Ok, tu vais querer que eu combine estes dados destes arquivos todos. Como pode haver alguma limpeza de dados que seja preciso ser feita antes dessa combinação poder acontecer, vais-me dizer qual é o arquivo que tu queres que eu use como exemplo e eu depois explicas-me os passos, a limpeza de dados que queres que seja feita em todos os arquivos, mas só usando esse arquivo como exemplo e que depois disto estar tudo muito bem explicado e entendido. Então, eu vou aplicar o mesmo processo a todos os arquivos desse ficheiro. Ok, então é isso que vamos fazer. Aqui neste passo, se vocês virem aqui Sample File, está-me a perguntar qual daqueles arquivos é que eu quero usar. E eu teria a possibilidade de escolher qualquer um dos arquivos. Por defeito vem a First File, o primeiro arquivo, e normalmente esse funciona. Mas às vezes pode acontecer uma situação em que nós sabemos que o primeiro arquivo que está lá com licença, que está lá na pasta pode ser um arquivo que não, por uma razão ou outra, tenham os dados mais simplificados e que não nos vai permitir explicar toda a limpeza que é precisa de uma forma mais genérica, que seja necessária para arquivos mais complicados. Então, nós podemos escolher outro arquivo. Mas pronto, estamos aqui, First File. Sim? Alguma pergunta?
Deixa-me fazer uma questão. Quando tu selecionas isso aí do first file, ele é o first file baseado em quê? Na data de criação do ficheiro ou... Baseado, em princípio, de forma alfabética, não é? Porque se nós viermos aqui, ele lista os arquivos que aqui estão e o primeiro arquivo será este, 2021-01. Portanto, ele vai, se eu não escolher outro, vai usar este como exemplo. Okay. Através do modo. Okay. E depois aqui, estes outros elementos que estão aqui, é porque aqueles arquivos são CSV, há uma variedade de formas de criar arquivos CSV. O CSV aqui, que é Comma Separated Values, portanto, por defeito seria os valores naqueles arquivos estão separados por vírgulas, e isso funciona para quem estiver, por exemplo, na América do Norte, como eu estou, em que o separador decimal é um ponto, portanto, nós podemos usar a vírgula para separar dois números diferentes, mas, por exemplo, se for em Portugal, isso já não funciona, não é? Porque a vírgula é usada como separador decimal, para indicar a parte inteira e a parte decimal do número, portanto, a vírgula aqui não poderia ser usada, tinha que ir escolher ou ponto e vírgula, se estiver a usar... Mas, normalmente, o Power Query é muito inteligente a adivinhar aquilo que é preciso para aquele exemplo, mas, em alguns casos, nós podemos ter que mudar aqui estes parâmetros. Por norma, estão corretos e não há necessidade de mudanças. Mas, portanto, aqui o que eu tenho que dizer é, olha para o primeiro arquivo, são arquivos CSV, utiliza estes parâmetros aqui para tratar destes CSVs e dá-me lá o resultado, se faz favor. E ao fazer isto, olhem o que é que aconteceu. Eu estava aqui, neste passo, só tinha esta consulta, e ao fazer aquele clique e passar por aquela janela intermédia, criou-me estes espaços todos aqui e criou-me aqui uma pasta que ele chama Transform from Monthly Reports, que é aquele Monthly Reports, é o nome da consulta, e aqui Helper Queries, chama isto consultas auxiliares, e mais esta aqui. Então, o que é que aconteceu aqui? Criou automaticamente um parâmetro, uma amostra, primeiro, uma amostra. A amostra é o tal primeiro ficheiro que está na pasta. Depois criou um parâmetro, que é uma consulta específica, que se chama parâmetro, que resulta num... é algo que vai ser, é um elemento, é um parâmetro que vai ser usado na função. Como eu expliquei antes, a função não fica definida antes do parâmetro ter um valor. Portanto, qual é o valor para este parâmetro? Por defeito, vai usar o valor que estiver aqui nesta consulta de exemplo. Esta consulta de exemplo está a usar o primeiro ficheiro da pasta. Portanto, a função vai se basear nesse primeiro ficheiro. E depois, criou aqui esta consulta, que é uma consulta editável, que eu posso usar como qualquer outra consulta no Power Query e aplicar os passos que eu quiser. E, finalmente, criou esta função aqui, Transform File, que é exatamente o mesmo que esta consulta, só que escrita na forma de função. Aliás, se vocês virem aqui na Transform Sample File, neste query, se nós viermos a View Advanced Editor, não é este aqui. Será que eu fiz bem? Transform Sample File. Sim, porque eu ainda não fiz. Deixem-me primeiro fazer transformações. E depois senão assim não é interessante o suficiente. Então, tenho esta consulta exemplo. Aquilo que eu fizer nesta consulta exemplo é o que o Power Query vai considerar como função, como conjunto de passos a aplicar a todas as funções, a todos os arquivos CSV que estão naquela pasta. Antes de eu fazer qualquer passo adicional, se eu vier à minha consulta principal, que eu tenho agora aqui, para já, tenho o primeiro arquivo, que é 2021 janeiro. Tenho este arquivo aqui. Vamos ver se, não me lembro se isto tinha muitas linhas ou não. Não. Depois aqui já começa o de fevereiro e o de março, estão a ver? Deixem-me ver se eu encontro aqui o princípio do março ou o princípio do fevereiro. Só para ver que, quando começa o de março, ele volta a repetir aquelas linhas que estão em cima,
que eram aquelas linhas de cabeçalho e que depois tem a linha que são os cabeçalhos das colunas, não é? Ora, isto está tudo combinado, como eu pedi ao Power Query, olha, vai lá àquela pasta e combina os arquivos todos que lá estão. E ele assim fez, só que isto não está ainda em condições para eu fazer uma análise de dados, não é? Se eu depois quiser levar isto para o Excel como tabela e fazer uns soma-se ou um count if, umas somas, etc., aplicado a colunas, vou ter aqui uma série de lixo que não me interessa. Portanto, não está bom ainda. Então, o que é que nós fazemos? Vamos aqui à consulta auxiliar Transform Sample File, que é aquela consulta que está a olhar só para o primeiro fecheiro. Se eu vier aqui até ao fundo, vão ver, só tenho 154 linhas e só tenho datas de janeiro, ok? E vou dizer, olha, os arquivos são todos como este. E o que tens que fazer é o seguinte, vens aqui e remove rows, remover linhas, remover as linhas de cima, 3 linhas. Ok, ótimo, já não temos aquilo a estufar. Agora, a primeira linha, vamos a transformar e aqui temos, onde é que está? Detecta, não é aqui, é aqui. Home, use first row as headers. Carregar neste botão, portanto a primeira linha não são valores de dados, não é um registro, é na verdade o título para as colunas. Portanto, faz favor, usa isso. E automaticamente, se estivermos com dependendo dos parâmetros, das definições que tenhamos no Power Query, ele encarrega-se de, quando promove uma linha a cabeçalho de colunas, também muda o tipo de dados. Portanto, aqui eu mandei promover a cabeçalho, mas se nós repararmos, a data está como texto, a coluna cliente está como texto, está tudo como texto, até porque isto vem de um fecheiro CSV, que é praticamente um fecheiro de texto, não é? E automaticamente criou este passo, Change Type, onde tentou adivinhar o tipo de dados que temos em cada coluna e disse, isto aqui parece que é uma coluna com datas, esta coluna é texto, deixa-me ver se está um bocadinho maior para vocês verem melhor. Texto, a quantidade é o número inteiro, está certo. Esta coluna aqui é Unit Price, está certo. E aqui é texto, está certo. Tudo muito certo, mas na verdade eu até nem precisava de fazer, eu poderia eliminar este passo daqui, porque quando eu for para a consulta principal, muitas vezes este passo nem é utilizado. Bom, agora quando for aqui para a consulta principal, tenho aqui um erro, porque ele também me tinha feito o Change Type automaticamente e agora não funciona, mas porque as colunas são diferentes, porque ele estava a fazer Change Type para colunas que se chamavam coluna 1, coluna 2, e agora tenho coluna data, coluna cliente, portanto não dava. Bom, quando agora voltamos para a consulta principal, reparem que eu agora estou na consulta principal, vou fechar aqui só para ter mais espaço para poder mais... vejam que agora aqui já não tem aquelas linhas, já tem dados de janeiro, depois às tantas começam a aparecer aqui dados de fevereiro, já estamos nos dados de fevereiro e já não temos aquelas linhas que estavam no cabeçalho. E porquê que não temos essas linhas que estavam no cabeçalho? Porque aquela limpeza que nós fizemos para o fecheiro de janeiro foi repetida em todos os fecheiros aqui neste passo. Vamos mostrar aqui. Portanto, aqui é o passo inicial, ligamos à pasta, depois temos aqui uns passos intermédios em que ele faz uma limpeza automaticamente, define aqui uns quantos passos, que é ignorar fecheiros que possam ser fecheiros, aqueles fecheiros ocultos, etc. Não tem que se preocupar com isso. E depois aqui, invoke custom function 1. A function 1 é esta função aqui. Portanto, ele vai chamar esta função que está aqui. Aliás, se eu vir aqui, custom function 1 é o nome do passo, mas depois aqui no código, aqui em cima temos a barra de fórmulas, onde vai sendo registado o código M, o código em linguagem M, que traduz cada um dos passos que aqui estão, e tem aqui o nome do query, que é o transform file, que é o nome desta função. Pronto. E então o que está a fazer é, pega no fecheiro que está aqui nesta célula, olha para o conteúdo e vai aplicar aquela função. E a função o que é que faz? É tirar as 3 linhas de cima e
agarrar, definir o número de cabeçalhos, o nome dos cabeçalhos, etc. Depois faz o mesmo para a segunda, para a terceira, para a quarta, para todos os arquivos e combina tudo, não é? Depois também fez aqui uns passos automáticos, remove other columns, mudou o nome aqui a uma destas colunas, removeu as outras colunas e depois expandiu. Aqui o que é que nós temos? Aqui o que nós temos é o resultado da função. Quando o nome do arquivo é este, a função devolve isto que aqui está, que é exatamente os dados que nós lá temos sem as linhas de cima. Para o segundo arquivo, o resultado é este, não é? E por aí fora. Bom, aquilo que eu estou a explicar é, tendo em conta que há gente aqui que me disse que estava a começar com o Power Query, para aqueles que estão habituados, isto é o pão de cada dia, não é? Portanto, agradeço a vossa paciência. Quando expandimos, que é o equivalente a carregar neste botãozinho aqui, quando expandimos, ele então junta tudo, mas reparem que eu nem tive que fazer nada disso, só fiz expandir e ele fez-me tudo automático. Se eu agora, por exemplo, então antes disso, agora aqui posso então mostrar. Esta consulta, onde nós explicamos ao Power Query os passos que nós queríamos que fossem executados para cada arquivo, antes deles serem compilados todos, serem todos colocados em conjunto uns com os outros, não é? numa tabela só. Esta consulta auxiliar, se nós formos aqui a View Advanced Editor, vamos ver os passos que estão aqui. São os passos que foram gravados, quase como se fosse um gravador de macros, só que noutra linguagem. Em vez de VBA, é a linguagem M. Temos o passo source, removemos as linhas de cima, promovemos a primeira linha a cabeçalho e depois mudamos o tipo de dados de cada coluna. Isto foi o que nós fizemos. Se nós formos ver esta coisa aqui, transform file, que é a função, aparece de uma forma diferente, porque é uma função, é assim que o Power Query funciona, mas podemos ver o código aqui. Temos aqui a fonte, depois temos remove top rows, deixa-me pôr aqui que é para ver se fica mais parecido. Promover cabeçalhos, mudamos o tipo. O código que está aqui é exatamente o mesmo que está na outra consulta, a única diferença é que tem isto aqui. E tem aqui depois o parâmetro definido, etc. Mas o parâmetro até está também na consulta exemplo. É a única diferença. Portanto, o Power Query automaticamente, para que nós não tenhamos que saber código e saber todos os detalhes, como é que eu defino uma função, como é que eu escrevo o código para isso, faz isso automaticamente para nós. Ok? Se eu for à minha consulta exemplo, vamos supor que eu agora dizia assim, na verdade eu não quero trazer os dados todos, eu só quero trazer as entradas que sejam relativas a uma quantidade que seja inferior a 50. Então vou aqui ao Number Filters, less than, assim, 50. Ok, aqui, ok. Então, introduzi um passo novo à minha função, que é, antes de combinar todos os dados, eu só quero trazer os dados com quantidades menores que 50. Se eu for verificar a minha função, vou verificar aqui que este novo passo foi acrescentado. Filtered rows, portanto, linhas filtradas, e depois está aqui. Traz só cada uma das linhas para as quais a quantidade é menor que 50. Portanto, automaticamente, esta função aqui, este parâmetro aqui, nós não devemos mexer nele, aliás, se tentarmos editar no editor avançado, ele vai nos dizer que vamos quebrar a ligação entre ele e o Transform Sample File. Portanto, devemos trabalhar no Transform Sample File e a outra é uma tecnicalidade que o Power Query precisa para usar nesta consulta principal, mas que no fundo isto é uma sombra daquilo. É exatamente, só está escrito, é a mesma coisa, só que escrito na forma de função. Ok? Portanto, agora quando eu for fazer aqui Home, Close and Load to, vou carregar como tabela para esta folha já aqui tenho. E vai-me trazer, se eu for aqui, vou ver que tenho aqui dados destes 4 arquivos. Portanto, compilou tudo. As quantidades, se eu for verificar, também não tenho quantidades acima de 50, só me trouxe quantidades abaixo de 50, tal como eu pedi. Se eu agora fosse lá e acrescentasse uma pasta nova, um CSV novo naquela pasta,
vinha aqui aos dados, refresh, portanto atualizar, e assim num piscar de olhos passamos a ter esse novo arquivo incluído na nossa tabela. E agora aqui no Excel nós podíamos, quem trabalha com Excel podia vir aqui e inserir uma pivot table através desta tabela, a partir desta tabela, ou fazer cálculos com fórmulas, fazer o que fosse necessário com estes dados. Ok? Perguntas. Não sei se estou a explicar demasiado, se de menos, se de mais. Se tiverem alguma pergunta sobre esta questão. Até agora. Esta explicação até foi mais detalhada do que eu tinha preparado, portanto já me vai cortar tempo de exemplos que eu tinha preparado para o final. Mas foi porque eu percebi que há aqui gente que não trabalha ainda com o Power Query, portanto foi para tentar trazer toda a gente para a mesma página, como se diz aqui. Bom, então, se houver perguntas é só interromper, está bem, Ivan? Para já nada. Eu iria dizer que este editor tem um poder bastante grande, nem eu tinha essa noção. Já não estou esse Power Query há uns anitos vários. O Power Query, se usaste há uns anos atrás, o Power Query de hoje não tem nada a ver, penso que não tem nada a ver com o que era nos anos iniciais. Aliás, para quem está a começar a usar o Power Query, eu não expliquei isso, o Power Query está disponível de forma nativa no Excel a partir do Excel 2016. Portanto, 2016 ou posterior, ou Microsoft 365, o Power Query já está no Excel. Quem ainda estiver a usar versões 2013, Excel 2013, 2010, teria que instalar um add-in, que existe na loja da Microsoft, mas eles já não estão a dar suporte a esse add-in. Há uns meses atrás pararam com esse suporte. Até há pouco tempo, sempre que eles criavam uma coisa nova no Power Query, eles atualizavam esse add-in. Neste momento eles já não estão a fazer isso. Portanto, quem quiser utilizar esta tecnologia é de todo aconselhável que tenha pelo menos 2016. E, se possível, aconselho o Microsoft 365, porque realmente esse é aquele que está sempre atualizado. Se adquirirem uma licença fixa, 2016, 2019 e agora até já é o 2021, aquilo que compram é aquilo com que ficam para sempre. Não há, excetuando algumas atualizações de segurança e pouco mais, não há melhorias acrescentadas ao longo do tempo. E o Microsoft 365, todos os meses há melhorias, há coisas novas no Excel, há funcionalidades novas no Excel e no Power Query. Portanto, aconselho esse se possível. Bom, então, aquilo que eu estava a tentar explicar por aqui, mas que depois decidi ir para a prática, é isto, né? Portanto, aquelas consultas todas ali auxiliares, é uma amostra, é o sample file, depois criamos um parâmetro e atribuímos um valor a esse parâmetro, com base no tal sample file, e depois criamos uma consulta de exemplo, e depois criamos uma consulta, uma função baseada na consulta de exemplo, e esta função está intimamente ligada à consulta de exemplo. Eu posso começar a criar a minha consulta, a minha função hoje, de uma maneira, e depois amanhã chego à conclusão, espera, há um detalhe que eu esqueci, como foi aquele de as quantidades menores que 50. Há um detalhe que é importante que eu tenho que acrescentar. É só ir lá, acrescentar à consulta de exemplo, a função é automaticamente atualizada e atualizar os dados, fica tudo certinho, direitinho. Portanto, mas isto é tudo criado de forma automaticamente pelo Power Query, como vocês viram. Nem eu tenho que saber nada de funções, nem de parâmetros, nem de coisa nenhuma, ok? Agora, o que eu vou mostrar é um exemplo em como nós podemos aplicar este conceito na prática para criarmos nós uma função, um parâmetro e uma função quando precisarmos dele. E este exemplo aprendi com o Win Hopkins, exatamente o mesmo exemplo, numa apresentação que ele fez aqui há uns meses atrás, ou há uns anos atrás, e foi um dos exemplos. Eu tinha feito uma apresentação só sobre este tópico, com este exemplo e outros. Eu depois vou deixar o link para essa apresentação, está em inglês. Se alguém quiser ver outros exemplos sobre parâmetros e funções, pode ver lá. Nessa apresentação. Mas, portanto, hoje aqui vou só fazer um exemplo. Deixa eu buscar aqui o caminho, a pasta onde eu tenho aqui os fecheiros de exemplo para vocês, para mostrar.
Então, vamos supor que eu tenho... Agora vai ser um bocadinho diferente. Agora não vou ligar a uma pasta. Vou ligar a um arquivo. E, desgraçadamente, para todos nós que trabalhamos com Excel, existem muitos arquivos como estes por esse mundo afora, que é informação que poderia estar, ou que nós queríamos que estivesse numa só folha e numa só tabela para depois ser fácil analisar, está distribuída em múltiplas folhas. Vamos supor que isto eram folhas de despesas apresentadas por funcionários e cada mês, cada folha é um mês diferente e uma pessoa diferente. Neste caso é tudo janeiro, mas podíamos ter mais meses e mais folhas. Ora, o que é que acontece? Eu, se quiser ter uma noção dos gastos que estão a ser feitos, ou das despesas que estão a ser apresentadas e ter uma noção de que categoria é que está a gastar mais ou a gastar menos, eu tenho que juntar esta informação toda num local só. E quando não se sabe melhor, o que se vai fazer é copy-paste, copy-paste, copy-paste. E se fizermos isso, se é aquilo que sabemos fazer, é assim que fazemos. Só que isso é, além de gastar muito tempo, pode levar a erros, etc. Bom, então o objetivo aqui é ir buscar estes dados aqui, juntamente com o nome da folha, porque o nome da folha tem o nome do funcionário. Eu poderia extrair o nome do funcionário desta célula, mas não preparei esse exemplo para isso hoje. Precisava de usar um bocadinho de código M para isso. Mas se alguém precisar de saber como é que isso se faz, entre em contacto comigo, que eu acho que tenho coisas publicadas e apresentações que já fiz sobre esse assunto, posso indicar onde é que podem encontrar, como é que se faz. Como é que eu quando for juntar isto tudo, vou querer saber que isto tudo é relativo a esta pessoa, Sophie. Portanto, eu crio uma coluna aqui que dissesse Sophie. Como eu tenho o nome da Sophie aqui, eu depois posso tirar partido disso. Mas podia acontecer que eu não tivesse o nome da Sophie aqui no nome da folha e precisava de extrair o valor dali. Se for esse o caso, vou ter que usar a linguagem M, não é difícil, é até bastante simples. Se alguém precisar dessa técnica, é só dizer. Bom, mas neste caso, então, vou fechar este arquivo e vou buscar aqui a minha cábula que está aqui ao lado, para ver se não me esqueço de nenhum passo. E vou criar uma consulta para já vou criar um arquivo novo de Excel, começar do zero. Vou pôr aqui demo2. Demonstração 2 é um arquivo de Excel novo e eu quero trazer tudo o que estiver naquele arquivo aqui para o Excel. Então vou fazer data, ou dados, obter dados, from file, agora não é from folder, é from workbook, né? Não sei como é que aparece em português, não sei se é arquivo de Excel, se é fecheiro, se que é. Vou até à pasta onde eu tenho o arquivo e o arquivo é este. Agora, a janela que me vai aparecer é um bocadinho diferente da anterior, porque anteriormente eu estava-me a ligar a uma pasta de arquivos CSV, que eu tinha lá aqueles settings todos, etc. Neste caso, estou-me a ligar a um arquivo de Excel e ele vai-me dar a lista de todas as coisas que ele consegue encontrar nesse arquivo Excel. O Power Query consegue ler, extrair dados de folhas, de tabelas, de nomes, intervalos de células nomeados. Portanto, todos esses elementos, se eu tivesse esses elementos neste arquivo de Excel, eles iam aparecer aqui. Neste momento, eu não tenho tabelas, não tenho nada, só tenho folhas, eu só me mostro o nome das folhas. Bom, se eu fizer aqui Select Multiple Items e depois for escolher dizer que quero isto tudo, não me vai resolver o problema, porque depois quando eu for transformar os dados, o que me vai fazer vai-me criar uma consulta para cada folha. E não é nada disso que eu quero. Então, o que nós temos que fazer é carregar neste ícone aqui, parece o ícone de pasta, no fundo, até porque em inglês, no Brasil, por exemplo, eles chamam pasta de trabalho aos arquivos de Excel, e no fundo é o que temos aqui, é pasta, ou workbook, enfim, coisas de língua. Vou fazer Transform Data, e ele agora vai-me passar por aquele passo intermédio que nós vimos antes, que era listar-me todos os arquivos que havia na pasta, neste caso, na pasta de arquivos CSV, que vimos antes. Neste caso, é uma coisa equivalente em que ele me está
a listar todos os arquivos que existem não arquivos, todos os elementos que existem no arquivo Excel. Neste caso é tudo sheet. Estão a ver aqui na coluna kind, é tudo sheet. Se é tudo folhas. Se tivesse tabelas ou named ranges, ele aparecia aqui, table, acho que é named range, qual é o seu name, qualquer coisa assim. Portanto, vai-me identificar cada um dos elementos, ok? Eu vou querer combinar estas folhas todas. Se eu vier aqui a table, sem clicar na palavra table, só clicar na célula, porque se eu clicar na palavra table, já vou fazer isso aqui um bocadinho, já vão ver qual é a diferença. Se eu clicar aqui na célula, mas sem carregar na palavra, ele mostra-me um preview, uma amostra do que é que eu tenho lá dentro. Portanto, estão a ver? Tenho aqui aquelas linhas de cima, com o nome do empregado, o ano, umas linhas vazias, e depois os dados interessam-me a partir daqui, desta linha aqui, onde diz date, não é? E até antes da linha que tem o total. Ok. As outras são parecidas, umas têm mais dados, outras têm menos. Ora bem, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero combinar estes dados todos, mas eu preciso de fazer uma limpeza primeiro. Só que aquele processo que nós fizemos de forma automática, que o Power Query fez para nós de forma automática, quando eu disse, toma lá a pasta e agora combina tudo o que estiver, os dados de todos os arquivos que estão naquela pasta. E ele criou aquela função e aquele parâmetro e aquelas coisas todas de forma automática. Esse tipo de processo não existe de forma automática para quando nos ligamos a um arquivo de Excel e queremos combinar folhas desse arquivo. Portanto, esta é uma situação, entre muitas outras, em que nós podemos sentir a necessidade de criar uma função com um parâmetro. Já vamos ver como é que fazemos e porquê que fazemos. Portanto, eu vou escolher para expandir isto, mas não vai ser imediato. Portanto, vou clicar aqui neste botão para expandir. Vou clicar OK. Não, na verdade, deixa-me só ver aqui. Acho que me esqueci aqui de um passo. Show column data. Ok, esperem lá. Antes disto, vou fazer aqui uma coisa diferente. Vou fazer aquilo que estava a explicar há bocadinho, vou criar aqui, vou carregar nesta primeira table, nesta palavra. Porquê é que eu vou carregar aqui? Quando eu carrego aqui, ele vai-me fazer o que se chama drill down, vai-se focar especificamente nesta table. E esta table é o quê? É a tabela que tem os dados da folha 2021 janeiro. Então, eu vou carregar aqui. Pronto. Apareceram-me aqui estes passos novos. Apareceu-me o passo Navigation e o Change Type. O Change Type é o passo em que ele decide o que é que cada coluna, para que é que cada coluna, o tipo de dados de cada coluna. Vou deixar estar para agora, mas já vou apagar. O Navigation é o passo em que ele diz, vai para esta folha específica. Só que eu não quero ir para aquela folha específica sempre. Quero ir para aquela folha específica uma vez, mas depois quero ir para cada uma das outras folhas. Ok? Então, está aqui a chegar um momento em que nós vamos precisar de explicar ao Power Query como é que ele cria uma função. Então, o que eu vou fazer é, vou criar uma cópia. Venho aqui à lista de consultas, right click, botão do lado direito do rato e fazer duplicar. Ok? Agora vou nomear aqui, vou dar aqui novos nomes. E antes disso vou até aqui buscar aqui o nome desta folha, vou copiar, porque vou precisar dele daqui a bocadinho. Bom, estas duas consultas vou-lhes dar dois nomes diferentes, para ver se não me baralho aqui, para a gente saber o que é cada coisa. Esta consulta vou-lhe chamar One Sheet. Desculpem estar a escrever em inglês. Uma folha apenas. Eu podia-lhe escrever uma folha apenas. Posso escrever uma folha apenas. Uma folha. É só porque eu preparei isto em inglês, porque já tinha também de outra sessão e fui aproveitar. Uma folha apenas. E este aqui vai ser a consulta que se vai chamar todas as folhas. Eu podia pôr espaços, mas vou evitar. Há um aspecto técnico depois relacionado com o código
que fica mais bonito se nós não tivermos. Porquê que ele não me está a atualizar o nome da... Ok, estava aqui um bocadinho demorado, mas já atualizou o nome ali. Portanto, tenho duas consultas, para já elas são iguais, ok? Nesta consulta, todas as folhas, eu vou fazer o seguinte, vou apagar este passo, vou apagar o passo navegação e vou guardar, neste primeiro passo fonte, vou desaparecer com tudo, vou apagar tudo, exceto a primeira coluna, que é a coluna que tem os nomes das folhas. Então, botão do lado direito do rato e vou fazer remover outras colunas, ok? Fico só com os nomes das folhas. Porquê que eu quero ficar só com os nomes das folhas? Porque eu vou criar uma função separada que vai ter um determinado comportamento conforme o nome da folha. Ou melhor, sabendo, o comportamento vai ser sempre o mesmo, mas sabendo o nome da folha, aquela função, aquelas transformações vão ser aplicadas a cada uma das folhas, tal como anteriormente nós vimos o exemplo em que a função estava a ser aplicada a cada um dos arquivos CSV. E agora vou guardar, é como na culinária, agora põe de parte e reserva. Agora vamos para aquela outra consulta. Consulta uma folha. Se vocês bem se lembram, esta consulta está a referir-se apenas à folha com este nome específico. Mas eu quero uma coisa que seja dinâmica, que não se baseie numa folha específica, que trabalhe com qualquer folha. Para eu poder introduzir esse dinamismo, vou ter que ter o tal parâmetro. Ok? Então, vou fazer algumas transformações aqui e depois vou criar esse parâmetro. Bom, primeiro vou trabalhar então, tal e qual como fizemos antes, vou trabalhar com esta folha a título de exemplo. O que é que eu quero daqui? Vou fechar aqui este painel para termos mais espaço. Eu só quero a informação até à coluna 4, o resto não me interessa. Então, seleciono o botão do lado direito, remover outras colunas. Ok. Esperem lá que... Sim, ok, pode ser ali e vou tirar aqui o passo Change Type que nós introduzimos depois no final. Depois eu não quero estas linhas aqui, até à linha 5 eu não preciso disto. Então vou aqui remover linhas, remover as linhas de cima, licença, digo quantas linhas, são 5, e já está. E agora aqui no final tenho aqui uma linha abaixo que eu não preciso. Eu posso eliminar esta linha de várias maneiras, mas propositadamente vou eliminá-la da seguinte forma, porque isto depois também tudo depende de como é que nós estamos a raciocinar no momento, não é? Vou pensar, tenho sempre aqui a linha do total em baixo que eu não preciso dela. Então, se eu pensar assim, eu vou fazer remover linhas aqui, remove rows, remove bottom rows, portanto, remover as linhas de baixo, e vou dizer, remove uma linha cá em baixo. Ok. Pronto. E agora só me falta pôr esta primeira linha como cabeçalho, então na Home Tab, Use First Row as Headers, automaticamente ele também já foi fazer o Change Type, já classificou como data, como texto. Aqui a descrição, neste arquivo eu tenho sempre esta descrição vazia, mas é uma coluna em que o funcionário pode escrever uma explicação do que é aquela despesa. Portanto, isto será texto, caso isto fosse utilizado a sério, e a quantia, o amount, será moeda. Pode não ser um número inteiro, portanto, convém mudar isto para ficar certinho. Ok, pronto. Agora, isto está bonitinho. É depois desta limpeza toda que eu quero juntar todas as folhas, depois disto estar tudo limpinho desta maneira. Então, esta consulta que eu aqui tenho, uma folha, é a consulta onde eu expliquei todos os passos que eu quero que sejam aplicados a cada folha, certo? Então, agora está na altura de eu transformar isto numa função. Já usei a consulta exemplo, agora transformar isto numa função. Como é que eu transformo uma função? Primeiro tenho que criar o parâmetro. Vou aqui a Home e aqui Manage Parameters, gerir parâmetros e novo parâmetro. E vamos criar aqui um parâmetro. O parâmetro, temos que lhe dar um nome. Vou-lhe dar o parâmetro, vou-lhe dar um nome, nome da folha. Este é o nome do parâmetro. Eu não consigo fazer zoom, espero que consigam ver. E tenho que posso dar um valor atual
dar um valor para este parâmetro, para depois poder usar o parâmetro na tal consulta de exemplo. Vou colocar aqui o nome daquela folha que está escrita no código daquela consulta de exemplo. Bom, então vou dizer, está aqui o parâmetro, este é o valor atual. Ok. Certo, já está aqui o parâmetro criado. Agora vou à consulta de exemplo, vou ao passo navegação, que é aquele passo onde o nome da folha está aqui escrito de forma rígida, nós dizemos hard-coded. Se eu não emendar isto, ele vai sempre buscar a folha, aquela folha específica, não é isso que eu quero. Então eu vou substituir aquele valor pelo nome do parâmetro, e o nome do parâmetro é nome da folha. Nome da folha. Tem que ser escrito exatamente com maiúsculas e minúsculas, tal e qual como foi criado, senão o Power Query não gosta. Não aconteceu nada, porque neste momento eu tenho, o valor que eu tenho aqui no parâmetro ainda é o mesmo, é a folha Sofia. Se eu for aqui, vou copiar aqui um outro nome, se eu for buscar, acho que aqui o Sam, se eu for buscar a folha do Sam, Ctrl+C, e for pôr esse valor aqui como valor do parâmetro, Enter, quando eu voltar à minha folha, aqui à minha consulta de exemplo, ele agora já me está a mostrar umas coisas diferentes, porque agora está a usar a folha do Sam como valor do parâmetro. Bom, ok. Está quase. Como é que eu agora crio a função? Agora que a minha consulta já tem aqui o nome de um parâmetro, aqui, isto está criado aqui como parâmetro, o Power Query vai conseguir transformar isto numa função. E é tão simples quanto isto, eu só tenho que carregar aqui onde diz uma folha, botão do lado direito, e carregar em Create Function, criar função. E agora, vou dar um nome à função. O nome da função pode ser fn OneSheet Data, era o que eu tinha ali antes. Pode ser fx, fx, que é o que nós usamos normalmente como sigla para função, não é? Fx, dados de uma folha. É o nome da função. É a função que me vai extrair os dados de uma folha. E quando eu carregar OK, vai acontecer magia. OK, plim, pronto, ele criou aqui, até organizou, não só criou, como até organizou numa pastinha, separado, a nossa consulta exemplo, o parâmetro que ele sabe que é preciso para aquela consulta e a função que foi criada à imagem e semelhança da consulta de exemplo, que é a consulta uma folha. Bom, então agora eu já tenho a minha função, está aqui, posso usá-la na minha consulta principal. Vou voltar aqui e agora vou dizer assim, tens aqui esta coluna com os nomes das folhas todas que estão no arquivo. Então agora vais aqui a adicionar coluna, Invoke Custom Function, invocar uma função personalizada. Esta função vai-me colocar os dados numa coluna nova, porque eu estou a criar uma coluna. Como é que eu vou nomear esta coluna? Vou nomear esta coluna como qualquer coisa. Dados da folha. Pode ser o nome da coluna. E aqui escolho a função. Como eu só tenho uma função neste arquivo, é a única que eu tenho disponível. E ele pergunta-me, ok, onde é que eu vou buscar os parâmetros para essa função? Os parâmetros, o parâmetro é o nome de uma folha. E o nome de uma folha, o nome de cada uma das folhas está nesta coluna que por acaso também se chama name. Podia ter chamado a isto nome da folha, ou outra coisa qualquer, folhas, outra coisa qualquer. Pronto, mas só tenho uma coluna, portanto não há nada que escolher, senão eu teria aqui uma lista de colunas e escolhi a coluna onde estão os valores para os parâmetros. Portanto, agora o que vai acontecer é, vai agarrar nesta função, vai-lhe aplicar o parâmetro 2021-01 Sophie e vai fazer aquela transformação que nós explicámos na consulta de exemplo. Depois vai fazer o mesmo para a folha 2021-01 Look, etc, etc. E depois no fim vai combinar tudo. Portanto, vamos só fazer OK. Para já ainda não está combinado, ainda só temos aqui as tabelas. Se nós, lembram-se há bocadinho que eu disse que ia fazer de propósito, se nós verificarmos, há aqui uma coisa que não está a correr muito bem, que é,
aqui na Sophie, eu tenho as linhas todas ocupadas com dados. Mas aqui no look, já tenho aqui umas linhas que não me interessam. Estas linhas são vazias, eu não quero trazer isto. Não, isto é lixo que eu depois tenho que estar a limpar. Então, o que eu posso fazer é, vou aqui à minha consulta de exemplo e vou ver o que é que eu fiz aqui. Eu aqui removi linha de baixo quando eu estava a usar a folha Sophie como exemplo, mas depois nós vimos que há outras folhas que têm aqui umas linhas a mais que não nos interessam. Então, eu em vez de fazer este passo, remove bottom rows, em que nós removemos a linha de baixo, vou apagar este passo, vejam que é tão simples quanto isso, vou apagar este passo, vou aqui para o passo anterior e agora vou dizer, olha, vou aqui para o passo promoted headers, depois de ter os cabeçalhos direitinhos, vou dizer na coluna date, se não tiver uma data, eu não quero. Então, vou aqui e vou escolher remove empty. Não sei se o remove empty vai funcionar. Vai funcionar. Às vezes é o null, outras vezes o remove empty. Mas neste caso tinha que ser empty porque nós temos células em branco e temos uma com null, que são coisas diferentes. Portanto, aqui, remove empty, agora já está como eu quero. E bastou eu fazer isto na consulta de exemplo. A função, como está sempre, é sempre um espelho da consulta de exemplo, já foi atualizada. Quando eu for para a minha consulta principal, as tabelinhas todas que eu aqui tiver já estão todas direitinhas, já não têm aquelas linhas a mais que eu não quero, que eu não preciso. E, portanto, agora quando eu for expandir dados de uma folha, vou fazer expandir aqui. Tenho aqui a coluna inicial com o nome da folha, que eu podia ter eliminado ou não. Neste caso, interessa-me para eu saber quais é que são as linhas que dizem respeito à Sofia e qual é o mês. Eu agora podia fazer uma transformação aqui, que é separar a data do nome e criar duas novas colunas com esses dados, que era para ter isso incluído nos meus dados, para poder dar mais margem para fazer análises diferentes, saber o que é que corresponde a cada funcionário e a cada mês. E pronto, está aqui tudo certinho, direitinho. Convém pôr os dados como deve ser. Ctrl A, para selecionar as tabelas todas. Não sei se o atalho é igual em português. E agora aqui, Transform Detect Data Type, detectar os tipos de dados e depois confirmar se detectou corretamente. Portanto, é texto, data, texto. Aqui este tem que ser texto. Vamos ajudar a dar aqui uma ajudinha. E o amount, o montante, tem que ser currency, moeda. E pronto, e está. E agora vou fazer home, close and load to, e carregar para uma tabela. Numa nova worksheet, pode ser na existente. Não está a deixar porque eu tenho que carregar uma série de... Estas consultas auxiliares estão todas a ser carregadas ao mesmo tempo. Eu fiz uma série de trabalho, fiz mais do que uma consulta, e se vocês virem aqui, ele carregou-me para aqui a consulta uma folha que eu não preciso. Posso simplesmente apagar esta folha e quando eu agora fizer apagar, esta consulta vai passar a connection only. Connection only, quer dizer, eu tenho a consulta, mas não estou a importar os dados fisicamente para aqui. Pronto, tenho aqui então os meus dados, falta só testarmos. Neste momento tenho os dados para estas pessoas todas, são as 1, 2, 3, 4, 5, 6, são as folhas que eu tenho naquele arquivo. Vou guardar aqui antes que mais haja. E vamos aqui ao arquivo inicial. Vamos fazer o teste. Então, se eu vier aqui e fizer uma cópia, e vou dizer aqui, vou fazer aqui uma cópia, create a copy. Fizer uma cópia e vou dizer aqui que esta é a folha do Ivan. E o Ivan apresentou uma despesa em janeiro, education, $100. Pronto. Reparem que aqui a fórmula nem atualizou, infelizmente há arquivos assim, não está aqui fórmula nenhuma, portanto não atualizou. Aqui tinha que ser Ivan, mas também não interessa para o caso, é só na consulta nós não usamos esta célula aqui,
Pronto, vamos supor que estava tudo bem. Então, agora nós temos que conseguir ver no resultado final, por isto maior, temos que conseguir ver no resultado final esta nova entrada de $100. Guardar, vou fechar. Querem ver o Excel a crashar? Aqui no momento, na apoteose final. Não está a conseguir salvar. Bonito. Deixa eu ver, save failed. Deixa eu tentar novamente. Ok, vou fechar. Vou repetir. Para ver se ele, vamos lá ver se ele não danificou o fecheiro. Coisas boas do Excel. Vamos ver. Aqui, abrir novamente. Vou tentar novamente fazer aqui uma cópia. Que eu tinha, o nome da folha é importante, que é o que nós usamos como parâmetro, não é? Mas podia ficar o nome como estava, não há problema nenhum, o nome é diferente das outras, ele ia aparecer na mesma. E eu tinha feito aqui, tinha apagado isto tudo, tinha dito que aqui era 100 e que aqui era 100, que também não interessa, mas só para pôr isto certinho. Vamos ver se ele me deixa, guarda lá isto, se faz favor. Ah, já sei o que é que me está a causar problemas. Eu tenho que fechar o outro arquivo. Como o outro arquivo está ligado a este, e eu o tenho aberto, deixa-me fechar isto. Peço desculpa que eu esqueci-me desse detalhe. Portanto, vou guardar este e vou fechar o demo 2 e depois já vamos abrir novamente. É por isso que ele não me está a deixar. Mais uma tentativa. Ou seja, se tiveres arquivos dependentes, ele nunca te deixa, é isso? Ou... Tem dias. Mas não, às vezes quando há ligações, porque quando nós nos ligamos a outro arquivo, ele cria uma conexão, uma ligação. E às vezes fica ali qualquer coisa suspensa no ar que interfere com... Portanto, é sempre melhor nós termos os arquivos fechados, tanto quanto possível, quando estamos quer a desenvolver as consultas, quer depois a atualizar os dados. Funciona sempre melhor. Depois até tenho uma série de truques que utilizo para isso, porque às vezes há casos numa companhia em que eu tenho uma pasta em que as pessoas com frequência vão e querem abrir a pasta só para ver não sei o que está lá, né? Querem ver os dados, querem só consultar qualquer coisa que esteja lá. E se acontece que eu esteja a atualizar uma consulta na mesma altura, vai-me dar erro, ou pode dar-me erro. E então eu tenho uma série de truques que faço, ponho os ficheiros, salvo os ficheiros de forma a que a pessoa quando abra como read-only, ler apenas, não é? Que é para não interferir. Isso faz com que o ficheiro, a pessoa quando abre para consultar, abre uma cópia, não abre o ficheiro em si. E depois fecha, ou pode guardar noutro sítio qualquer se quiser, e não vai interferir com as minhas consultas. Tenho é que, quando eu estou a definir o que é que vou trazer, definir que não quero trazer os ficheiros temporários que são criados quando os dados são, quando os ficheiros estão abertos. Tenho aqui o serviço de mesa personalizado com a minha bicazinha à portuguesa que eu ainda não tinha tomado a seguir ao almoço. Obrigada, amor. Tá. Starbucks ainda não chegou aí, Célia. Aqui a casa não. Aqui a casa não. Durante uma série de tempo, os primeiros meses ou anos que eu aqui estive, andava com um tupperwarezinho pequenino, com uma chávena destas, uma chávena de bica de café dentro do tupperware na minha mala, e quando ia ao Tim Hortons, que é o Starbucks cá do Canadá, pedia expresso, porque não me conseguia habituar àqueles cafés grandes, e pedia sempre na chávena, porque senão davam-me num copinho de papel e estava mal e cheira mal como tudo. E então eles faziam sempre uma festa. Aqui em Toronto é fácil encontrar expresso, mas onde eu estava a viver nessa altura, noutra província mais do interior, eles não usam expresso e então praticamente não usam. Então faziam sempre uma festa, nunca tinham visto uma chávena de café expresso. Era sempre uma festa. Bom, então vamos lá ver se eu não me enganei a fazer aqui esta coisa e vamos testar. E, entretanto, já passei bem da hora. Peço desculpa, mas realmente fiz aqui uma alteração na minha apresentação. Bom, então vamos lá testar.
temos aqui, não temos aqui o Ivan. Vou aqui e vou fazer Data, Refresh All, atualizar. Não trouxe o Ivan? Está lá, está aqui. Pronto, já trouxe os dados do Ivan. Neste caso era só uma linha, mas podiam ser mais, não é? Portanto, eu acrescentei uma folha ao meu arquivo e ele trouxe-me os dados como eu disse que tinha que trazer, não é? Limpar as linhas que estão a mais, limpar as coisas que não quer, as colunas que não interessam. E trouxe, pronto, eu agora podia alterar a minha consulta, como eu disse, podia daqui extrair a data, extrair o nome de forma separada, em colunas separadas, todo esse tipo de transformações o Power Query permite fazer. Ivan, acho que já passámos muito da hora, de maneira que eu acho que se calhar não dá para eu fazer as outras demonstrações e ia demorar ainda um bocado, porque e depois torna-se também cansativo mesmo para ti próprio para continuar, porque... E eu acho que a apresentação, para quem é novo no Power Query, já foi assim um bocadinho pesada, porque esta apresentação estava preparada mais para quem já tem algum contacto e alguma experiência com o Power Query. E como eu adaptei, no momento, fazer uma coisa muito miudinha, não é? Muito explicadinha, para não deixar ninguém para trás. Por isso é que me ocupou mais tempo. Deixa-me voltar aqui então à minha apresentação. Posso voltar outro dia? Já fica preparado. Se quiserem, depois volto no outro dia, se houver interesse, e posso mostrar os outros exemplos que eu tinha aqui preparados. Vou deixar este arquivo PDF disponível para vocês verem estes links. Tenho aqui outros exemplos sobre outras conferências onde se fala de parâmetros e funções. Umas são minhas, outras são de outros elementos da comunidade Excel nos vários grupos Meetup. Depois tinha aqui dicas que vou deixar para a parte 2 no outro dia. Uma propriedade que muita gente não tem conhecimento no Power Query, que faz com que a gente, quando se faz uma consulta e depois uma pivot table, uma tabela dinâmica baseada na tabela da consulta, as duas coisas só atualizam se eu fizer atualizar tudo 2 vezes. Mas há uma forma de contornar isso. A gente devia fazer uma vez só e atualizar tudo, tanto a consulta como a pivot table, tudo ao mesmo tempo, mas no seu tempo certo. É para isso que serve aquela propriedade. A minha outra dica tinha a ver com aconselhar a prestar sempre atenção à fórmula, à barra de fórmulas e ao código M que é gerado automaticamente, porque às vezes o Power Query pensa que nós queremos uma coisa e nós queremos outra, e depois aquilo fica ali gravado e da próxima vez pode dar resultados errados. Portanto, ia-vos mostrar um exemplo disso. Também chamar a atenção que o Power Query é sensível a maiúsculas e minúsculas e isso pode causar problemas em algumas situações, também era outro exemplo. E, finalmente, um exemplo sobre as funções da linguagem M. Quando nós temos aqui, vou só rapidamente mostrar isso para quem possa estar interessado. Quando nós usamos fechei o arquivo Excel. Quando nós usamos o Power Query, deixa eu ver aqui, nada disto é aquilo que eu tinha aqui. Não era esta, também pode ser, pronto. Fazer aqui uma consulta, dados, obter dados, from tabela. Ok. Isto é só para eu me ligar ao Power Query. Até podia ter aberto o Power Query sem fazer uma consulta. Mas esta última dica que eu tinha programada tem a ver com o facto de, apesar de nós podermos fazer coisas espetaculares com tudo o que temos aqui na barra de ferramentas, que já é muito, por exemplo, aqui só na questão da data, eu posso ir buscar o ano, posso ir buscar o mês, a data do princípio do mês, a data do fim do mês, quantos dias há no mês, o nome do mês e criar colunas novas com isso, com estes elementos todos de forma automática. Portanto, só neste botão tenho aqui posso ir buscar qual é a data mais antiga ou mais atual. É uma parafernália de opções. Mas, apesar de termos já muita coisa disponível na barra de ferramentas, há muita coisa
há muitas funções da linguagem M disponíveis que não estão ali representadas. Aquela link onde eu carreguei na minha apresentação traz-vos para aqui, e aqui, por exemplo, nós podemos ver as referências da linguagem M do Power Query, e aqui podemos encontrar todas as funções. Aqui só estão as categorias, e depois aqui dentro só da categoria de funções para datas, por exemplo, vejam o manancial de opções que temos aqui. E eu tinha um exemplo onde resolvia uma questão, resolvia um problema, não é? Que é um problema que até veio de uma situação real, em que eu tenho uma lista de dados e queria ir buscar quais é que são as datas, quais é que são as linhas que dizem respeito a datas que vão até ao final daqui a 2 trimestres. Não existe um botão no Power Query que me permita fazer isso só clicando nos botões, e é em situações destas que depois, à medida que nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, começamos a procurar, assim, espera lá que eu vou ter que fazer qualquer coisa um bocadinho diferente. Podemos vir aqui à referência da Microsoft, à lista de funções da linguagem M, e tentar descobrir alguma coisa que nos seja útil e depois saber como é que nós implementamos isso no código. Como é que acedemos ao código e como é que alteramos o código. No PDF vai estar aqui este slide onde eu tenho, neste momento tenho inscrições abertas para o meu treino sobre Power Query e automatização de relatórios Excel. As inscrições não estão abertas de forma permanente, portanto vão estar abertas até ao final da semana. Quem quiser tem lá a informação de o que é que o curso consiste e como é que se pode inscrever. Este é o meu canal de YouTube. O conteúdo é em inglês. Se vos interessar, o conteúdo que lá está é parecido mais ou menos com aquilo que é dentro do género daquilo que eu apresentei hoje. Normalmente são vídeos mais pequenos e mais sucintos. E deixo aqui o meu contacto. Podem tomar nota se quiserem entrar em contacto comigo em qualquer uma das redes sociais. Estou por aí e terei muito gosto em conhecer-vos. E pronto, é isto. Eu vou colocar o PDF aí no chat. Quem quiser pode depois fazer o download. E o Ivan depois, não sei se quer... Eu vou meter no Meetup, na sessão. Pois, está bem, também pode ser. Lá. Faz-me chegar isso por e-mail, se faz favor, ou então põe aqui, tenta pôr aqui que eu não sei se vais conseguir. Se conseguires... Vou tentar. Não, se não... Tenta, porque senão manda-me por e-mail que eu faço para meter no evento, sim, na conversação do evento, eu tento pôr lá. De uma maneira ou de outra, aqui acho que não me está a dar a opção. Não está a deixar, pois não. É o meu tenant que não permite, acho eu. Acho que não me está a dar a opção de eu colocar aqui arquivos. Vou experimentar. Não dá. Mas pronto, eu envio-te e depois tu colocas lá. Por favor, eu partilho com a malta toda na página do evento, da tua sessão. Eu vou lá pôr e toda a gente pode fazer download a partir dali.